Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está conversando com você para comentar a liturgia, especialmente o Evangelho do 15º domingo do tempo comum. O Evangelho é de São Mateus e depois de ter falado o grande discurso da montanha e o discurso apostólico, Jesus fala de parábolas, e Mateus então organiza diversas parábolas num conjunto, como se fosse um terceiro capítulo, digamos assim, importante neste Evangelho de São Mateus. E então começa o Evangelho dizendo que Jesus sentou-se, e sentar era uma palavra que indicava o mestre, é a atitude do mestre. E em 2 versículos, 2 vezes se fala que Jesus sentou, entrou na barca e sentou. E começou a falar daquela parábola do semeador, que daqui a pouco eu vou comentar. De início, logo quero dizer que eu fico muito impressionado com o fato de que Deus quer semear alguma coisa nesta terra árida, deste quase deserto que é a minha pessoa, o meu coração. E neste deserto Ele quer plantar coisas que possam dar frutos bons. E é uma graça, é um dom, é uma coisa que não me é devida. Ele gratuitamente quer, porque me ama, e a mim e a você também. Ele quer plantar na tua vida, mesmo que seja um deserto, um lugar horroroso, mas Ele quer plantar nesta terra, que é a sua humanidade carnal, a sua palavra, a palavra de Deus, para que nós juntos possamos aprender a alegria, a beleza, a paz, que somente correspondendo ao desígnio do Pai na nossa vida podemos encontrar. E depois então fala desta parábola. O que é uma parábola? É uma comparação. Jesus fala de uma coisa que todo mundo sabe o que é, um semeador que vai semeando sementes, e para poder falar de uma coisa que ninguém sabe, que é a respeito do reino de Deus e da palavra de Deus, que pode dar fruto no coração da gente. Esta é a parábola. Fala de uma coisa que todo mundo sabe para revelar, nos ensinar uma coisa que seria mais difícil de compreender. E quando fala do semeador, então, ele saiu para semear. E algumas sementes caíram à beira do caminho. O que quer dizer a beira do caminho? À margem da vida, à margem da igreja, à margem de Deus, de uma maneira que ficaram como perdidas. E aí o maligno chegou e levou embora, porque não tinham entrado na terra para poder produzir. E depois, então, uma outra parte diz que caiu num terreno pedregoso. Então não havia muita terra, então aquelas sementes não puderam criar raízes e não... brotaram rapidamente, mas depois secaram, porque não tinha raízes. É como quando uma pessoa não tem profundidade, só vive de banalidades, de coisas vulgares, e se contenta com pouca coisa, não se importa de descobrir o significado mais profundo de tudo aquilo que acontece. E então a palavra de Deus semeada num terreno feito de superficialidade, de banalidade, não dá resultado, não dá fruto. Depois, então, uma outra parte caiu no meio dos espinhos. Aí sim, brotaram, mas os espinhos são as preocupações do mundo. Não, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso conquistar mais não sei o que, eu tenho que ter mais performance melhor para fazer tal coisa. E tudo isto acaba tendo consequências. Como dizer, as preocupações deste mundo que nos impede de enxergar a mão de Deus e a sua obra, o seu desígnio que está se realizando
entre nós, é isto que vai sufocar aquelas plantinhas que tinham começado a nascer. Mas finalmente uma parte cai em terra boa e vai produzir muito fruto, 100, 60 e 30. Jesus quer dizer, por exemplo, um grão de milho que pode dar uma espiga com 100 grãos, que é um milagre. Quem é que faz multiplicar dessa maneira um grão de milho que se torna 100 grãos de milho, ou 60 ou 30? Não é o camponês, não é a potência divina. O camponês pode plantar, o semeador pode lá semear. A terra pode ser cultivada, cuidada, para que possa acolher bem aquela semente, mas a força que permite a semente de brotar, crescer, criar uma planta e dar um fruto que multiplica aquela semente, é só o poder de Deus. E depois, então, Jesus vai dizendo ainda, felizes serão vocês quando... porque vocês ouvem, porque vocês estão aqui. É Jesus que está falando com os discípulos. Vocês estão aqui junto de mim, porque estão felizes, porque vocês ouvem o que eu estou falando, porque vocês enxergam esta realidade divina nas obras que Jesus ia realizando, é claro. Mas tinha dito, tem muita gente que tem olhos, mas não enxerga os sinais de Deus. Tem ouvidos, mas não reconhece quando é Jesus, o Deus que está falando ao nosso coração, através de coisas que acontecem, de circunstâncias da vida. E então, ninguém é pior do que o surdo que não quer ouvir. Ninguém é mais surdo de quem não quer ouvir. Ninguém é mais cego de quem não quer enxergar. E então Jesus diz assim, tem gente que é assim, porque ele está provocando a minha liberdade, a tua liberdade, para dizer, abra os olhos, fique atento, fique ligado, porque Deus se comunica com você através de todas as situações e circunstâncias da vida, porque Ele é uma presença verdadeira e real. Eu estou aqui com vocês para isso. E depois então... ele fala, por isso fala, felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Quer dizer, temos esta graça que nos foi feita de ouvir o Senhor manifestando-se. Qual é o desejo dele? O desejo dele estava descrito lá no Salmo que foi cantado, quando na última estrofe se dizia, as colinas se enfeitam de alegria, os campos se revestem de rebanhos, nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. É Deus querendo assim que a nossa vida cante de alegria, que os vales se possam encher de trigais e as colinas revestir-se de rebanhos, como dizer, uma vida de abundância, na alegria, na paz, na felicidade, na realização, na capacidade de acolher um ao outro, na facilidade para perdoar quem ontem me ofendeu, quem ontem te ofendeu, na facilidade de enxergar a outra pessoa que está passando por uma situação difícil e poder socorrê-la naquela dificuldade. Ainda mais neste tempo tremendo que estamos vivendo de coronavírus, como é importante que sejamos, como dizer, esta relação que podemos viver diariamente com Jesus, dando atenção à sua palavra, procurando qual é a sua vontade a nosso respeito, torna a nossa vida mais humana, a tua vida mais humana. E nós necessitamos disto. E continuamos nesta grande companhia de homens e de mulheres que Ele constrói para nós, como o povo de Deus, como o seu corpo misterioso, do qual nós fazemos parte juntos, porque é aqui, é nesse contexto que nós podemos tornar mais fecunda a terra da qual é feita a nossa humanidade, para que ela possa dar muito fruto neste mundo sempre mais, que parece tão perdido no tempo em que estamos vivendo. Te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.